A gente vai falar sobre a aprovação para o uso da vacina russa Sputnik V aqui no Brasil, que foi feita pela Anvisa na última sexta-feira, mas com uma série de restrições. Vamos conversar neste momento com o Fernando de Castro Marques, ele que é presidente do grupo União Química. O Fernando fala com a gente direto de Amsterdã. Obrigada, te agradeço a gentileza de conversar com a gente ao vivo neste domingo. Fernando, bem-vindo ao CNN. Obrigado, eu que agradeço, Roberta e Eduardo, por essa oportunidade. Estou à disposição. Sim. Roberta, Evandro, conversaremos com você a partir de agora. Queria começar te perguntando, a gente sabe que havia uma negociação para um número maior de doses e a Anvisa autorizou na sexta-feira a importação de 928 mil doses da Sputnik V. Como é que vai ser feita essa negociação com o Instituto Gamaleya? Como é que vai ser feita também a produção por aqui? A nossa produção ela já está em andamento. Nós já estamos produzindo lá em Guarulhos, com o IFA ainda recebendo da Rússia. E agora, no mês de julho, já vamos estar produzindo o IFA já em quantidade relevante para poder estar totalmente verticalizada a produção no Brasil. Nós somos o primeiro produtor do IFA fora da Rússia. Fizemos as partidas em Brasília, foi remetida para o Instituto Gamaleya, foram aprovadas. E agora a gente começa, a partir de julho, a fazer em alta escala essa produção do IFA, para atender o mercado brasileiro e o mercado latino-americano. E a gente tem certeza que a Anvisa vai liberar a utilização de forma verticalizada a Sputnik, que se tornou uma realidade, hoje aplicada em mais de 65 países do mundo. Ô Fernando, a gente viu que havia uma estimativa de mais de 30 milhões de doses, de acordo com o que foi negociado com os estados, principalmente no nordeste do país. Mas a gente tem, por exemplo, o estado do Ceará, que receberia mais de 5 milhões de doses, vai receber 183 mil unidades. É o que vai poder aplicar diante do que foi ali acertado e avaliado pela Anvisa. Diante dessas situações de mudanças, vocês pretendem fazer alterações em contrato? Como que ficam as negociações com esses estados que contavam com um número muito maior de doses, mas que tudo foi modificado diante da avaliação atual da Anvisa? A realidade é uma só no mundo inteiro. As vacinas elas são insuficientes para atender a demanda brasileira, a demanda sul-americana e a demanda mundial. A Sputnik é uma vacina de uma eficácia elevadíssima e nós vamos produzir em alta escala. Essa liberação agora da Anvisa, que foi em função dos governos estaduais de alguns estados ter entrado na Suprema Corte de uma forma pedindo e forçando essa avaliação de forma mais emergencial, e tudo isso é baseado nos documentos e as discussões e as reuniões todas que tivemos entre Instituto Gamaleya, União Química e a Anvisa. Toda a documentação que existe dentro da Anvisa foi fornecida pela União Química. Quer dizer, se houve essa liberação é por causa da União Química, que a União Química veio e assinou um contrato para produzir de forma verticalizada. Agradecemos muito o governo russo de ter cedido essa tecnologia, não só para o Brasil, para alguns países pelo mundo, para produção fora da Rússia, de forma verticalizada da Sputnik, para atender essa situação calamitosa que se encontramos de falta de vacina pelo mundo. Mas mudam os contratos com os estados? Não, os contratos eles são existentes com os estados, porém a entrega depende de ter disponibilidade e de continuar. Ninguém tem vacina na prateleira esperando de cliente, quer dizer, os laboratórios da Rússia, como a nossa empresa, vai produzir para atender uma demanda existente, entendeu? Esse é o ponto. Fernando, a Raquel Landim, nossa analista de economia, tem uma pergunta para o senhor também. Pois não.
Fernando, boa tarde. Essas 920 e poucas mil doses que serão fornecidas agora, elas serão fabricadas na Rússia ou serão fabricadas pela União Química? E quando essas doses devem chegar aos estados? Essas 900 mil doses, elas são da Sputnik, fabricada ou na Rússia ou fora da Rússia. Os três primeiros lotes nós estamos produzindo e remetemos lá para o Instituto Gamaleia. A partir do quarto lote é que nós vamos ter ele em estoque para poder remeter para outros mercados. Então, cabe realmente o Instituto Gamaleia e a Redif determinar de onde partirão essas entregas brasileiras, se vão parte sair da União Química ou parte de fábrica delas, fabricantes russos. Mas quando? Quando essas vacinas devem chegar aos estados para serem administradas nos brasileiros? Eu agora, uma vez que houve a liberação da Anvisa, eu acredito que coisa de 5, 10 dias isso deverá estar sendo embarcado para o Brasil, as vacinas. Agora, Fernando, qual a avaliação que vocês fazem sobre essa aprovação da Anvisa feita de forma tão restrita com a vacina Sputnik V? Ou seja, uma vacina em que a Anvisa não garantiu a qualidade, a eficácia ou a segurança e autorizou esse uso de doses em pessoas saudáveis, em adultos, com restrições para gestantes ou pessoas que possuam outras doenças também. É interessante que as vacinas que estão sendo administradas hoje no Brasil, elas não foram aprovadas para serem utilizadas em pacientes acima de 60 anos, nem em mulheres gestantes. Tanto é que isso está na bula das duas vacinas. Então, aquilo que está acontecendo com a Sputnik é o que aconteceu nas outras vacinas que foram aprovadas anteriormente, com exceção da vacina da Pfizer, que eu não sei informar. Mas as duas vacinas que saíram no Brasil, que foram utilizadas no Brasil, havia restrição para pessoas com mais de 60 anos e mulheres gestantes ou que estavam querendo engravidar. Isso está na bula delas. Então, isso não é novidade, porque não houve nem tempo para se fazer exames com esse tipo de paciente. Quer dizer, é impossível, né? Uma gestação leva 9 meses. Então, existe recomendação para que não se usem em mulheres grávidas, as que estão aí e as que... e a Sputnik é a mesma coisa. Quer dizer, o que está sendo feito com a Sputnik é o que já foi feito com as outras. Porém... Desculpa te interromper, mas a vacina da AstraZeneca e a Coronavac, produzidas no Butantan e na Fiocruz, ambas estão sendo, sim, aplicadas em idosos maiores de 60 anos, não só no Brasil, como no exterior. A Inglaterra é um exemplo de aplicação da vacina da AstraZeneca em idosos. Foram utilizadas, porém, existe uma recomendação que não existe testes feitos para esse tipo de pacientes. Esse é o ponto. E a Sputnik é a mesma coisa. Eu acho que, em breve, tudo isso vai estar resolvido com relação à avaliação desse aspecto. Sem problema, na Rússia, está sendo utilizada em pacientes de idade, inclusive voluntariamente se vacina na Rússia, não é obrigado. E hoje eles estão com a doença sob controle lá, sem problema nenhum, a vida na Rússia... eu cheguei aqui da Holanda hoje e a vida na Rússia está funcionando normalmente, poucas pessoas com máscara e vacina quem quiser vacinar. Não é obrigatório vacinar na Rússia. Só deixando claro que são restrições diferentes. A restrição que a gente tem da Anvisa para a vacina Sputnik V e as restrições que a gente tem para as outras vacinas que estão sendo utilizadas aqui no país. Evandro. Na verdade, Fernando, eu queria saber o seguinte, no caso da Coronavac e da vacina da AstraZeneca, por exemplo, a Coronavac ainda está com pedido emergencial, autorização emergencial. A AstraZeneca já conseguiu também o registro definitivo aqui no país, assim como a vacina da Pfizer, né? Mas elas tiveram pelo menos o registro emergencial automaticamente, diferentemente da Sputnik, que teve uma liberação para importação e distribuição, mas com uma série de restrições, como a gente acabou de dizer. E entre o que é apontado pela Anvisa é uma falta, ou seria uma falta de comunicação e acesso
a produção dessa vacina na Rússia, por exemplo, pelo Instituto Gamaleya. Vocês pretendem dialogar mais com o Instituto para que isso seja aberto ou esclarecido, ou que esses documentos sejam de fato todos fornecidos para que haja um registro, mesmo que emergencial ou um definitivo no futuro? Como é que está essa discussão entre vocês e também os que criaram essa vacina diretamente na Rússia? Os criadores da vacina e a vacina Sputnik, ela está hoje sendo utilizada em mais de 65 países. O registro aqui, por enquanto, no Brasil, saiu de forma emergencial, essa aprovação e parcial. Nós temos certeza que, à medida que a gente for entregar mais os documentos e tiverem mais, atender mais as exigências da Anvisa, que ela se torne uma vacina como a da Pfizer. Essas empresas transnacionais, elas têm uma facilidade e uma condição regulatória de documento com maior facilidade do que a Rússia, porque a Rússia não é as empresas russas não são acostumadas a explorar e vender produtos para fora da Rússia, elas são todas voltadas para o mercado interno. Mas nós estamos em conjunto com a Redif, com o Fundo Soberano Russo e com a Gamaleya para resolver todas essas etapas regulatórias, atendendo todas as exigências da Anvisa para poder ter de forma definitiva o registro da Sputnik, que já se tornou uma realidade mundial com relação à qualidade e à eficiência. Não existe caso relatado de problema com a Sputnik nenhum no mundo. Fernando, de uma forma bem leiga, a maior preocupação da Anvisa hoje é que com os documentos apresentados por vocês, ela não consegue garantir que todas as vacinas entregues em larga escala serão todas iguais e todas seguras. Tanto que as vacinas vão ser inspecionadas, por um instituto aqui no Brasil, essas 900 e poucas mil, antes de serem aplicadas. Por que a União Química e o Instituto Gamaleya ainda não entregaram esses documentos? E por que a equipe da Anvisa não pôde inspecionar as fábricas na Rússia para ter garantia dessa escala de produção segura? As fábricas da Rússia elas foram inspecionadas e pela Anvisa. Agora, com relação à parte documental, é aquilo que eu lhe falei. Nós estamos entregando todos os documentos existentes e é muito seguro. Aliás, nós, como os produtores, nós somos inspecionados pela Anvisa ao vivo, pessoalmente, quer dizer, pela Anvisa estaduais, municipais, estadual e pela Anvisa nacional. Quer dizer, com a vacina sendo produzida verticalizada no país, a Anvisa tem a segurança da vacina produzida em território brasileiro. Aliás, nós somos a primeira empresa que produziu o IFA de vacina contra a Covid no Brasil. E isso foi uma coisa fantástica, porque tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz ainda vão produzir o IFA. Nós já estamos produzindo o IFA. Isso é uma coisa que é muito importante, essa questão da independência brasileira de produção de IFA de vacina no território brasileiro. Fernando, mas o senhor acredita que a população aqui do Brasil vai sentir segurança em tomar essa vacina russa, Sputnik V, com essa aprovação mais restrita da Anvisa? Eu estou com 66 anos. Eu vou tomar, assim que a Anvisa liberar, eu vou tomar a Sputnik, que não tomei vacina ainda. Poderia ter tomado. Vou tomar, meus filhos vão tomar. O embaixador russo, Alexei, vai tomar, já tomou em janeiro, vai tomar outra vez, quer dizer, é uma segurança total. Se não fosse, eu não ia tomar, nem meus filhos tomar. Quer dizer, eu só vou tomar a vacina se puder tomar Sputnik. É a hora que ela estiver disponível no Brasil, e eu, com a idade que eu tenho, eu posso ir e tomar. Então, eu acho que assim que o primeiro governador receber, eu vou estar lá na fila para tomar Sputnik, que eu, como fabricante, vou para dar essa segurança, levando meus filhos também para tomar Sputnik.
Fernando, há um diálogo entre a União Química e o Congresso Nacional para se discutir a abertura da vinda dessa vacina para cá ou para se facilitar estes acessos? De que forma que vocês dialogam com o Congresso em relação a essa situação que a Sputnik V enfrenta hoje aqui no país? Não, negativamente, eu nego completamente isso. Não existe assim. Eu acho que o Congresso Nacional, o Parlamento brasileiro tem ansiedade, representa o povo, tem ansiedade para que tenha vacina. Vacina com eficácia. Não é vacina com 50% de eficácia. E a Sputnik tem 94%. Então, o diálogo existe e a pressão existe da sociedade para que tenha vacina boa. E que não seja de um laboratório ou de um país ou outro. O importante é que a vacina esteja disponível para a população brasileira. Uma vacina que tenha uma eficácia acima de 93%. Fernando, só uma dúvida. Por que você resolveu fazer a comparação com uma vacina de 50%, que no caso hoje aqui no Brasil é uma das que mais são distribuídas e tem ajudado nessa imunização que ainda caminha a passos lentos no país? Porque 50% é 50%, não é 92% ou 93%. Fernando, você tem uma eficácia maior, que é o que é mais importante. Fernando, a maior preocupação da Anvisa parece ser a questão do adenovírus replicante. É uma preocupação de que esse adenovírus ele se replique no corpo das pessoas e aumente os efeitos colaterais. Por que essa dúvida ainda não foi sanada? O professor Kalil, eu vi uma entrevista dele, acho que foi inclusive na CNN, que ele disse que o máximo para acontecer é ter um resfriado, que isso não faz o menor sentido. Então, eu acho que eu não sou médico especializado no assunto, eu sou administrador, mas eu tenho certeza que esse problema ele não existe e não é o que deve ser levado em consideração com relação à eficácia da Sputnik V. Tá certo. Fernando de Castro Marques, obrigada pela conversa ao vivo com a gente aqui na CNN. Um bom trabalho para vocês. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado.